que eu venho acompanhando muito de perto um quadro que ele modifica, digamos, para mais grave na pandemia, à medida que a pandemia foi terminando, quando a gente achou que isso melhoraria de um modo geral. O que, que eu venho observando, gente, tanto nos meus atendimentos individuais, nos meus cursos, nas minhas palestras, nos hospitais, nas instituições, dentro do meio acadêmico, na universidade também, né? E, enfim, realmente a gente está vivendo um período difícil. De um lado, a pandemia agravou, ela trouxe uma série de novos problemas com outro tipo de perspectiva, relativos principalmente à questão de saúde mental e emocional, porque a gente teve isolamento, a gente teve perdas, a gente teve lutos, a gente teve um sofrimento exacerbado. Isso eu coloco para vocês que agrava a nível do indivíduo, a nível social e a nível institucional. As instituições também passam a ser adoecidas, a apresentar este adoecimento que vem das pessoas. Então, é um quadro assim que vem se ampliando. E mais, o que, que acontece ainda nesses últimos anos, que eu acredito que é um outro aspecto que eu vou começar colocando isso e no final eu quero fazer algumas ressalvas, que são a parte da aceleração tecnológica, eu acho que especialmente da inteligência artificial nos últimos 2 anos, que mexe desde a questão da empregabilidade nas diversas áreas profissionais. Não há uma única área profissional que esteja fora, né, do espectro do impacto das inteligências artificiais, dos novos sistemas, desses avanços tecnológicos. Isso aumenta desemprego, há uma modificação na relação do próprio trabalho, e isso naturalmente gera crises econômicas, insatisfações e uma série de impactos. E associado a isso também, a gente tem um impacto muito grande a nível da forma de comunicação do mundo hoje. Tem uma especialista em comunicação aqui, Patrícia, né, que está presente conosco hoje. A comunicação hoje ela é muito diferente do que ocorre há poucos anos atrás. Comunicação que eu digo em relação ao acesso de informação, a maneira com que os canais oficiais de comunicação divulgam e se colocam, e também ao grande e imenso, como eu vou dizer, a imensa amplificação das redes sociais, dos canais. As redes digitais hoje comandam de uma forma extraordinária a comunicação no mundo. Então, isso impacta de diversas formas. E é um ponto que eu chamo a atenção pelo cuidado que a gente tem que ter com o que a gente consome de redes sociais, com o que a gente consome dos canais oficiais de comunicação. A gente tem que ter não apenas o nosso próprio, eu diria, equilíbrio e emocional e mental, como também uma capacidade de discernimento que ela vai ficando acima do que acontecia antes. E a gente tem que ligar este alerta, porque para nós mesmos, para os nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, a gente tem que ter essa atenção, porque, gente, a forma com que a comunicação é feita e sem uma regulamentação a nível mundial, planetário, daquilo que as grandes big techs podem divulgar, é uma coisa muito complexa. Né? A gente está vendo, eu acompanho muito de perto a questão das lutas femininas, né? Eu acho que as mulheres têm sido mais ainda impactadas nesses últimos tempos. Questão de
misoginia, esses canais, essa violência contra a mulher, aumento do feminicídio, aumento também muito potencializado pelas redes digitais sem uma regulamentação em relação àquilo que se vê e como se vê. Vamos dar um exemplo aqui. A gente assiste na TV, né, hoje está em qualquer canal, um evento que aconteceu em Minneapolis, em que uma mulher foi alvejada, uma mãe de família, mãe de crianças, ela foi morta, assassinada por policiais do ICE dos Estados Unidos, a polícia de imigração. Todos viram pelas imagens que estavam estampadas que a polícia matou aquela mulher que não reagiu nada, ela saiu com o carro, ela não fez nada, simplesmente ela foi alvejada e mataram essa mulher. Aí o presidente dos Estados Unidos vai em rede e diz que a mulher agrediu os policiais. O que é isso, gente? Aí você começa a pensar, eu vi uma coisa, eu vi claramente, mas ele está dizendo outra e ele está propagando nos seus canais oficiais outra coisa. Ou seja, há uma mentira, ali tem alguma coisa. Esse tipo de comunicação, isso que infesta as redes de comunicação oficial e as não oficiais, as redes digitais, está promovendo o que a gente chama de uma dissociação. Então, aquilo que a gente vê, a gente começa a ficar em dúvida em relação a isso. Isso gera, de uma forma mais grave, que a gente chama, ou que em medicina, a dissociação psiquiátrica. Então, isso aumenta fortemente os distúrbios emocionais, o aumento dos adoecimentos mentais, emocionais, e a gente começa a questionar a nossa sanidade, não é? Então, eu acho que esses são, só nessa abertura nossa, alguns aspectos que eu considero que têm trazido um agravamento muito grande. E, por outro lado, com essa escalada do adoecimento, a nível pessoal, institucional e de uma maneira mais coletiva, a gente vê também uma ampliação de um grau de medicalização da sociedade também como nunca se viu. A medicina é necessária, a psicologia é necessária, as diversas modalidades terapêuticas para a saúde mental e emocional são muito necessárias. Mas quando isso entra numa escala que as nossas instituições de saúde pública não são capazes de abarcar a complexidade do que a gente vive hoje, a gente começa a ver também um exagero, né, na questão da medicalização. E eu tenho acompanhado mais de perto a questão da saúde mental e emocional feminina, né? E é assustador como o que a gente vê dentro de uma pesquisa do ano passado aqui, da Faculdade de Saúde Pública, da UNB, que eu pude acompanhar também, além de outras, né? Mas mais próximo de nós é a psiquiatrização do sofrimento feminino. Então, porque não se consideram os outros aspectos que as mulheres, com as suas várias jornadas de trabalho e algumas tantas especificidades dentro do nosso universo feminino, então você acaba medicando aquilo que não precisa ser medicado, né? Então, isso é muito, muito sério, porque a gente precisa olhar os aspectos culturais, familiares, pessoais, interrelacionais. Existem outras dimensões, outros contextos que a gente precisa efetivamente olhar para que a gente possa trazer as intervenções mais adequadas para esse quadro que se amplia e que realmente a gente precisa criar formas da gente se proteger e, ao mesmo tempo, de cuidar daquilo que a gente acessa, daquilo que a gente consome, dos grupos com os quais a gente interage. Então, esse é uma questão, né, que eu acredito que é um tema da hora. E quando eu escolhi para a nossa aula dessa semana o tema do esgotamento e do burnout, também foi muito pelo que eu estou acompanhando e assistindo. Luciana assistiu recentemente, né, palestras nossas lá no Hospital da Criança também, e ali a gente, também esse trabalho da Abrace e no Hospital da Criança
foi muito discutido com o Departamento de Recursos Humanos do hospital, a diretoria técnica do hospital. Então, numa reunião conjunta entre a diretoria técnica, a diretoria geral, a diretoria de recursos humanos, o que a gente vê? Também um agravamento do número de afastamentos dos servidores, o grau de adoecimento. No caso do Hospital da Criança, que lida com doenças graves e raras e câncer infantil, também as médicas, as enfermeiras, as mulheres são as que mais padecem ali dos afastamentos, principalmente aquelas que têm filhos e que é muito difícil a gente ver as crianças, né, em tamanho sofrimento, enfim. Então, o que a gente observa é isso, é o aumento do burnout. Tive recentemente também dando palestra no CAD, no STJ, e o quadro não é diferente, gente, não importa, mudam-se as profissões, mas o quadro é o mesmo. Esgotamento e burnout é algo hoje que está epidêmico, prejudicando as pessoas, as instituições e impactando fortemente, né, as relações sociais e econômicas. Então, a nossa live de hoje traz esse contexto do adoecimento e o risco do agravamento maior, que é o burnout, que é o esgotamento total, quando a pessoa realmente tem uma queda maior e muitas vezes pode se afastar até definitivamente do trabalho. Eu tive a grande bênção de, durante a pandemia, durante 2 anos e meio, durante quase 3 anos da pandemia, foi o período em que eu estive vinculada à minha pós de aperfeiçoamento docente em Mindfulness, né, vinculado à Universidade da Califórnia em Berkeley, e parte dos programas que eu assisti bastante perto foi na área dos profissionais da saúde. E eu vi profissionais abandonando a área, gente, durante a pandemia. O trauma foi tão forte, pessoas que deixaram para nunca mais voltar. Então, deixaram em definitivo. Então, assim, dentro estou dizendo para vocês, né, tudo que eu tenho visto, esse conjunto, essa problemática, faz com que a gente trabalhe no desenvolvimento de metodologias de intervenção para não apenas prevenir, né, o agravamento e que as pessoas entrem em um processo de adoecimento mais grave, mas também no conceito da promoção de saúde, que é nesse sentido que entra bastante a minha especialidade, a qual eu mais me dedico atualmente, que é na divulgação, disseminação das diversas aplicações das metodologias e práticas mindfulness, mas de uma maneira muito embasada cientificamente e ao mesmo tempo também integradas com aquilo que falta bastante, principalmente no Brasil, que é trazer a integração real com as tradições contemplativas orientais de onde nascem essas metodologias. Então, a ciência ocidental estuda, pesquisa, faz seus ensaios clínicos e traz uma grande quantidade de comprovações, de exemplos e de aplicações clínicas, né, na promoção da saúde, na prevenção de saúde e inclusive como auxiliares de tratamento para a recuperação de uma série de doenças. Então, meu trabalho nessa área, digamos, da aplicação mindfulness em saúde tem muito objetivo de ampliar ainda mais um conhecimento mais profundo e responsável, com maior qualidade de profundidade, para que a sociedade comece a conhecer e se apropriar mais dessas ferramentas que são extremamente salutares e que podem promover uma saúde maior para nós a nível físico, mental, emocional, espiritual, relacional. Né? Somos seres multidimensionais e precisamos então tratar, né, da nossa saúde e de nós mesmos como um todo, em todas essas dimensões. Então, eu vou colocar para vocês aqui um pouco do que eu trago aqui em nosso roteiro, né?
que a gente vai colocar para vocês primeiro uma questão que é muito importante a gente prestar atenção, porque nem sempre a gente percebe, que são os sinais silenciosos que esse esgotamento pode estar chegando. Então, esse eu vou destacar praticamente três de outros, mas são o que eu considerei assim mais pontuais e expressivos para trazer para vocês hoje. Depois a gente vai falar também um pouquinho como é que a gente pode reconstruir, né, a nossa estabilidade emocional com mais clareza, sentido e conexão, como é que a gente pode trabalhar isso. E uma última etapa onde a gente vai trabalhar um pouco mais a questão como a ciência ocidental integrada às práticas contemplativas baseadas em mindfulness podem ser uma estratégia de intervenção extremamente importante, válida, né, assim, com resultados bastante significativos para que a gente possa adotar ainda mais para preservar a nossa saúde e nos ajudar também a promover prevenção, ok? Então eu vou compartilhar a tela aqui para a gente mostrar algumas coisas bem importantes dentro desses tópicos que eu mencionei. Tá visível aí, André? Tá visível para todos? Então aqui, gente, nós começamos falando sobre os três sinais que a gente está considerando aqui, tem vários aspectos, mas dentro de uma live, né, no nosso tempo aqui, nós vamos abordar três deles, né? E o que fazer e como começar a reconstruir estabilidade, sentido e conexão. Então, deixa eu só ver aqui. Aqui. Então, vamos lá. Aqui, gente, nós lembramos o seguinte, bom, antes do colapso, antes da gente ter um problema mais grave, a gente sempre tem os sinais. E o esgotamento emocional, ele raramente ele começa de forma dramática. Em geral, ele se instala em silêncio, a gente não percebe, com um cansaço, uma exaustão que não passa, uma irritação que cresce, que vai ficando maior, e a gente vai também percebendo aquela questão de uma perda gradual de sentido. Então vamos lá, vamos ver depois o que fazer assim que o risco fica visível e como reconstruir clareza, sentido e conexão. E o que é, só para a nível de definição, o que a ciência chama de burnout, esse esgotamento maior? A OMS descreve o burnout como um fenômeno ocupacional associado a estresse crônico no trabalho que não foi manejado ou não foi cuidado com sucesso. E tem três dimensões que aparecem de forma mais central, que são essa sensação do cansaço, a exaustão persistente, né, que em inglês chama o depletion emocional, e a gente sente uma queda de energia. Outra coisa interessante, gente, um distanciamento, que é um negativismo, sabe, aquele pessimismo permanente, às vezes cinismo, afastamento mental e afetivo, quando a gente começa a ter um desinteresse, às vezes o próprio trabalho traz esse mau humor, esses sintomas mais que parecem estranhos, mas eles já começam a dar sinais. E ineficácia, que é queda do senso de realização e da eficácia profissional. E só lembrando, gente, a exaustão e o burnout, que inicialmente foram definidos a nível dos ambientes de trabalho corporativos, institucionais, do setor público ou privado, hoje a gente sabe que isso aqui, o burnout, ele está em qualquer lugar, em qualquer instância, na dona de casa, no aposentado. Isso é uma questão assim que hoje a gente pode dizer que está aí dentro das nossas diversas instâncias, né?
E falando aqui, vamos ver o que que é esse distanciamento emocional, irritabilidade e desconexão. Aqui a pessoa continua funcionando, mas vai ficando mais impaciente, mais insensível, endurecida ou indiferente, né? E a presença diminui e a reatividade aumenta. Sinais sutis desses sintomas: irritação mais frequente, dificuldade de empatia, vontade de se afastar de tudo, perda do envolvimento afetivo com o trabalho e nos relacionamentos. E quando isso se repete, gente, presta atenção, não é só um mau humor passageiro. Esse mau humor, esse pessimismo pode ser um pedido de socorro do sistema nervoso. Exaustão persistente que não melhora com o descanso. É outro sintoma importante. Sabe aquele cansaço, aquela falta de energia? Não é só cansaço físico que está aqui. É a sensação de estar drenada por dentro, que é qualquer coisa que a gente faça, o ambiente do trabalho, os ambientes onde a gente está, eles drenam a gente. Drenar, eu gosto dessa palavra, que é exatamente isso, drenando nossa energia vital. Mesmo quando você dorme, quando você pausa para um descanso ou tenta se recuperar. E como isso costuma aparecer? Com sono que não é restaurador, com a energia mental em baixa, com esforço desproporcional para tarefas simples e uma sensação de sobreviver no piloto automático. É assim, eu estou cansada ou estou emocionalmente esvaziada? Então, são coisas assim que eu acredito assim que a gente tem que realmente ficar com essa atenção, né? Outra coisa, uma sensação de ineficácia e de perda de sentido. Às vezes, mesmo a pessoa, quantas vezes a gente acompanha profissionais bem-sucedidos, sérios, né? Eu tenho acompanhado advogadas da área de que estão, inclusive, nas lutas políticas aí, trabalhando por mulheres, mais mulheres nos espaços de decisão. E é terrível isso, porque a gente vê as pessoas lutando muito, elas estão lutando, confrontando, entregando muito, mas parece que não tem sentido. Eu entrevistei várias recentemente e o que a gente vê é exatamente isso. Eu tenho ouvido essa palavra, perdi o sentido. Mulheres maravilhosas, bem, com uma formação impecável, uma capacidade de trabalho fantástica, assim, competentes, mas que vão perdendo esse sentido. Mesmo entregando muito, a pessoa passa a sentir que nada é suficiente, diminui a clareza, aumenta a autocrítica e o que antes tinha propósito, aí vira peso. A gente vê pessoas vocacionadas, eu digo, tem toda a vocação para exercer o trabalho, mas o cansaço é tal, essa coisa da energia de tal forma diminuída que há essa perda de sentido. E como reconhecer isso? Uma sensação recorrente de fracasso, dificuldade de decidir com clareza, perda de confiança em si e a pergunta silenciosa: qual é o sentido que eu tenho de seguir desse jeito? Que vida é essa que eu estou vivendo? O que é isso, né? Esse é um dos sinais mais profundos, quando a vida segue, mas a alma já não acompanha. É como se a gente tivesse a alguns metros de distância do corpo. É uma sensação estranha, essa dissociação, esse deslocamento, né? Que a gente costuma dizer, a vida segue, o corpo está aqui, mas a alma parece que não está mais aqui. Bom, e o que fazer imediatamente para não ultrapassar o limite? Esse é um ponto que a gente fala, precisamos prestar atenção nos sinais, senão a gente invade essa linha do razoável e aí começa o risco maior. A primeira atitude não é
aguenta mais um pouquinho, você dá conta, não, olha, vai lá, toma um analgésico, passa a enxaqueca. Não, não é aguentar mais, é interromper a normalização da sobrecarga e agir com objetividade. A gente não pode normalizar e achar que isso é normal. Que eu posso fazer? Que nem sempre eu sei que é possível. Reduzir a sobrecarga, revisar demandas, o ritmo do trabalho, a exposição contínua aos estressores do ambiente e o mínimo necessário de recuperação física e mental. Segunda coisa, gente, buscar suporte, não espera piorar. Ter uma conversa qualificada, psicoterapia, cuidado médico, liderão, com a liderança ou com uma rede de apoio. Outra coisa importante, restabelecer limites, fazendo pausas reais, proteja o seu sono e a sua paz, é o sono protegido, menos disponibilidade total, sabe? Ai, não, tá bom, eu faço, eu vou, não, cuidado com isso, né? E mais honestidade sobre o que hoje não cabe. Olha, hoje não dá, vou ter que parar, eu tenho que descansar. A gente precisa olhar isso com essa realidade, porque prevenção começa quando o sofrimento deixa de ser tratado como rotina. Sofrimento não é todo dia, ninguém nasce de manhã falando hoje eu quero sofrer o dia inteiro. Pelo amor de Deus, vamos ver os nossos limites, né? E lembrar, o sofrimento não é rotina. Eu tenho que ter momentos de descanso, de lazer, de reset, refresh, enfim. E além disso, como a gente pode começar a reconstruir nossa estabilidade emocional? Lembrando, a reconstrução não começa fazendo mais coisas, ela começa voltando-se para dentro, a se escutar com honestidade, com clareza. O que é essa clareza? Nomear o que drena a energia. Será que a gente consegue? Nem sempre a gente consegue, né? É difícil sozinho. O que está sendo sustentado por obrigação e que precisa ser revisto? A gente precisa olhar isso bem claramente para isso. Sentido, retomar a pergunta pelos seus valores, o que é importante, o que está alinhado, o que está desalinhado, e o que hoje pede cuidado. Quantas vezes nos nossos ambientes de trabalho a gente é obrigado a engolir aquilo que não é para ser engolido, ou aquilo está contra os nossos valores, o que a gente está passando pode não ter nada a ver conosco. Eu acho que principalmente a questão de valores pessoais que a gente tem, valores nossos que a gente traz, que vem das nossas famílias, da nossa cultura e da nossa personalidade. Então eu tenho que estar alinhada com os meus valores, senão das duas uma, ou você troca de local de trabalho, ou muda por completo de carreira, enfim. E terceiro, gente, a questão da conexão, reconectar corpo, emoções, relações, relacionamentos e propósito, para que a vida não seja apenas funcional. Clareza, sentido, conexão, esse é o eixo da reconstrução. Então, agora, antes até de comentar com vocês aqui sobre eu parei aqui o nosso compartilhamento para dizer para vocês, eu não estou trabalhando nessa área hoje, não é por tudo que eu assisto, mas pelo que eu vivi também. Eu, Cristina Gobi, fui professora da Universidade de Brasília em uma área de tecnologia onde a gente tinha uma exigência absurda. Minha primeira graduação e formação com mestrado, depois doutorado, foi na área de engenharia e das tecnologias. E eu vivi isso muito de perto e eu própria não percebi o meu burnout. Eu estava absurdamente adoecida
e dentro de um doutorado terrível na USP, numa época em que a carga horária nossa de trabalho era assombrosa, um nível de exigência terrível, e nesse período eu descobri adoecimentos gravíssimos que, se não fossem tratamentos, que ter encontrado bons médicos na época, com cirurgia e todo o tratamento disponível na época, eu não teria saído disso. E a saída minha de todos esses quadros veio porque eu tive também uma assistência fantástica com lamas orientais e dentro da medicina oriental, das quais estava incluída a meditação. E a meditação foi chave para minha cura. Eu não apenas me curei, como resgatei minha saúde feminina e milagrosamente eu tive o primeiro filho. Hoje estou aqui na casa do primeiro filho. Um, dois, três. Tenho três filhos hoje com 28, 26, 23 anos. Então, que são uma grande alegria, né? Mas eu quero dizer para vocês que esse tema me toca tão fundo no coração porque eu própria vivi e eu própria busquei ajuda, fui buscar o que eu precisava. E por que eu fiz uma transição de carreira radical? Porque eu saí do campo da engenharia, das tecnologias, da computação, a computação gráfica, para a saúde e tive a felicidade de estudar, gente, com pessoas maravilhosas. Fui trabalhar acabei trabalhando durante quase 8 anos num projeto de meditação, né, para pacientes com câncer de mama, fibromialgia, depressão, ansiedade, junto com o professor Eduardo Tosta, da Faculdade de Medicina da UNB. E mais recentemente fiz trabalhos com a Diretoria de Atenção à Saúde, com cursos de Mindfulness para os professores voltarem a trabalhar esse equilíbrio à saúde física, emocional, enfim. Então, o que eu faço hoje não é só por amor, eu tenho um amor imenso por esses temas, porque eu própria vivi isso tudo. E ao longo, agora eu vou dizer para vocês, os últimos 16, 17 anos, no qual eu venho atuando na área de saúde integrativa, cada vez mais eu vejo o quanto essa área é importante da gente fazer esta integração para resgatar a saúde, promover saúde, alegria, felicidade, conexão, enfim. Então, vamos aqui, vou trazer mais elementos aqui para vocês, para que a gente possa fechar essa apresentação. Então, vou compartilhar aqui. Então, agora vamos falar um pouquinho, né? Por que que a gente está trabalhando nessa área clínica, né, de mindfulness como integrada à nossa saúde? Primeiro, por que que o mindfulness ajuda a reduzir estresse e ansiedade? Porque mais do que relaxar, o conceito de mindfulness ele está relacionado com consciência, com uma capacidade da gente desenvolver uma conscientização de nós mesmos, né, e do que acontece à nossa volta e ao mesmo tempo de ampliar a nossa capacidade de nos relacionar com os eventos da nossa vida. Mais do que relaxar, mindfulness treina uma nova relação com a experiência interna, um novo relacionamento. E tem 4 mecanismos que explicam grande parte desse efeito. Primeiro, a gente começa a trabalhar com a atenção regulada, menos piloto automático, menos ruminação e mais dispersão, e menos, né, dispersão mental. Esse descentramento, aqui está com o que em inglês decentering, né? Que pensamentos passam a ser vistos como eventos mentais e não verdades absolutas. Aqui eu quero ampliar e dar um outro nome aqui também, gente. Um outro conceito aqui é o do que a gente chama de uma desidentificação, não só de pensamentos, como pensamentos, emoções, sentimentos, eles são todos eventos que passam pela nossa mente
Essa semana, ontem de manhã, junto no meu grupo Asas da Liberdade, a gente estava trabalhando a manhã toda com mindfulness das emoções, que é fundamental, porque a gente se desidentifica. Então, é uma maneira diferente que a gente passa a desenvolver para trabalhar, né, com o nosso universo emocional e principalmente com as cargas que a gente recebe, com aquilo que impacta a gente emocionalmente e descarrega no nosso corpo físico. A gente sabe, né, que existe uma intensa conversação entre os nossos sistema nervoso, sistema endócrino e o sistema imunológico. Então, essa regulação do sistema imunoneuroendócrino é fantástica. Então, fantástica no sentido, se eu percebo, por exemplo, se eu tenho um gatilho que me dá uma descarga de raiva, por exemplo, uma raiva, uma irritação muito forte, e o que acontece? Eu posso imediatamente começar a sentir uma dor de estômago, ou seja, aquilo tem um reflexo físico, somático, que muitas vezes a gente não percebe. O que mais que acontece? Do ponto de vista do sistema endócrino, eu tenho uma descarga extra e desnecessária de adrenalina e cortisol, um aumento tão grande dos hormônios do estresse que vai impactar fortemente o meu sistema imunológico. Então, o que está acontecendo aí? Se com o sistema imunológico abalado e debilitado, eu pego mais gripe, eu adoeço mais e posso ir até para um adoecimento mais grave se esse estresse não for cuidado e a gente não tiver uma autorregulação. Isso só tende a piorar. Bom, então esse foi essa desidentificação ou decentering. E que mais? Aceitação e regulação. Quando a gente trabalha profundamente conceitos de amorosidade, compaixão, autocompaixão, enfim, muita abertura e aceitação. Quando assim, a gente se abre com mais aceitação, a gente cria espaço entre a emoção e a resposta por impulso. Porque eu aceito o que se passa comigo, mas eu preciso então estabelecer uma outra forma de me relacionar com aquilo que está se passando comigo. E se eu ampliar minha consciência corporal através destas práticas, a gente passa a ter uma maior percepção precoce de tensão, fadiga e sobrecarga. É aqui que a gente pode se proteger e trabalhar com a prevenção. Então, quando praticado com método, e isso é uma coisa que falha demais no Brasil, eu diria a banalização da meditação mindfulness, no Brasil e no mundo de um modo geral, mas aqui porque a gente tem assim falta muito para a gente ter uma formação de qualidade como a gente tem no exterior hoje, né? Quando a gente vê que em pouco tempo se formam os famosos instrutores por aí, em 8 semanas, 10 semanas, em alguns meses, e lembrar que eu passei 3 anos nos Estados Unidos, estou há 3 décadas em treinamentos intensivos com professores tibetanos, orientais, pós-graduação, não sei quantos anos, a gente vai aprendendo que, como qualquer outra área, a gente tem que se preparar em muito, né? E não basta a gente não basta a gente estar com conhecimento técnico dessa área. Se eu não sou um praticante que realiza em mim esses progressos, essas dificuldades e superações com a própria meditação, então eu também não posso ensinar. Então, isso é um requisito também importante aqui dentro dessa área, né? Então, aqui a gente já falou aqui vamos retornar aqui um pouquinho, que eu pulei slide aqui. Então, vamos lá. Falamos aqui dos 4 aspectos, né, que fortalecem a nossa saúde. E agora, quando praticado com método, mindfulness pode ajudar a prevenir, pode favorecer a redução do estresse percebido, redução da ansiedade, melhora da recuperação após pressão, quer dizer, aumenta a resiliência por isso, menor exaustão emocional, mais autoconsciência e estabilidade. E por que a gente deve fazer uma intervenção cedo? Treinar presença antes do colapso ajuda a perceber
atenção, aquele pensamento repetitivo que a gente chama de ruminação, a reatividade, quando ainda tem margem para mudar de percurso. Que mais? O ponto central, mindfulness não desenvolve apenas calma, desenvolve presença, e presença muda escolhas, limites e direção de vida. Hoje, o Instituto Nacional de Saúde e Cuidado britânico, da Inglaterra, ele coloca diretrizes muito importantes que incluem mindfulness, yoga e meditação como recursos para serem oferecidos de forma contínua para promoção, prevenção e promoção do bem-estar mental no trabalho, né, e fora. Então, vamos lá. Enfim, gente, então aqui, deixa eu só retornar, hoje eu estou apanhando dos meus slides aqui, né, André? Então, vamos lá. Então, gente, e aqui, para concluir, eu quero deixar aqui com vocês outra coisa importante que eu vou compartilhar também. Se você acha que esse tema fala com você, o que eu estou fazendo? Abrindo sessões de diagnóstico, que eu chamo de propósito de conexão, que é um encontro individual comigo, absolutamente profundo e confidencial, né? Com profundidade, para ver o que está gerando desgaste, o que precisa ser reconstruído para você recuperar clareza, estabilidade emocional, sentido e direção. Eu até tinha deixado um recadinho aqui para vocês colocarem no chat ou mandarem para mim no meu WhatsApp. Quem está aqui eu já tenho, né, André? E para que a gente possa fazer isso com vocês. Eu vou explicar melhor aqui. Esse meu trabalho, como eu estou falando para vocês, me levou a uma transformação de metodologia. Eu dou aula, gente, eu dou esses cursos de meditação que vêm sendo transformados e aprimorados, é o que a gente que gosta de estudar, a gente sai da universidade, a universidade nunca saiu de dentro de mim, eu estou sempre estudando e procurando me atualizar e aprimorar, por uma paixão pelo conhecimento e ao mesmo tempo pelas práticas, porque além disso eu continuo sempre fazendo os meus próprios retiros, meus grupos de meditação, e eu acredito fortemente que hoje nós precisamos estar em grupos, gente, a gente precisa se unir, porque com atividades saudáveis, a gente tem que criar células de harmonia e saúde mental, emocional. Como isso? Para que a gente se proteja de tudo isso, eu falo, tem uma forma, a gente montar os nossos grupos de trabalho, enfim. E que além de eu oferecer sempre os grupos, o ano passado eu falei, eu preciso fazer algo mais radical, onde eu possa integrar minha experiência como orientadora profissional, mentora, professora, com os cursos e desenvolver uma metodologia que seja mais abrangente. E é o que eu construí esse ano com Asas da Liberdade. O Asas da Liberdade não é mais um curso de 10, 12 semanas, ele é um programa individualizado e personalizado de acompanhamento que eu tenho feito agora, e a proposta, o que efetivamente ajuda. Se a gente vai no médico, ele fala, olha, você vai ter que tratar aqui, seu tratamento aqui com essa medicação vai ser de 1 ano, 2 anos, ou você vai tratar por alguns meses com essa medicação, depois com aquela outra, depois a gente faz uma revisão. Se vai para terapia, né, Rosângela, ninguém dá prescrição e fala, não, há 1 mês você vai estar, né? Maravilhoso. Não, ninguém pode falar isso. Você entra na terapia, você não sabe quando é que vai sair, né? Pode ser daqui 1 ano, 2 anos ou 10. Eu própria adoro os processos terapêuticos, já fiz vários durante muitos e muitos anos, e acho sempre muito, muito bom, porque o autoconhecimento ele é a base de tudo, né? Então, para fechar, o Asas da Liberdade ele passa a ser um programa de acompanhamento de 1 ano, né? Por quê? Porque 1 ano eu consigo trabalhar os 4 fundamentos da meditação mindfulness a nível terapêutico, percebendo os impactos mentais, emocionais, relacionais, espirituais e o que é o principal? A interconexão disso
dentro da nossa saúde mental, física, a percepção somática dos adoecimentos, porque todos esses famosos 4 fundamentos que nem sempre são adequadamente, digamos, ensinados e aplicados, né, aqui no Brasil, a gente consegue fazer isso. E essa metodologia é neste sentido. Aí, o que eu queria convidar vocês que estão aqui, se vocês quiserem agendar esse diagnóstico, é muito legal. São 7 grupos de análise que a gente faz em conjunto. É muito gostoso fazer isso. Para mim está sendo muito bom, como um aprendizado profundo que eu tenho das pessoas que estão participando comigo. Eu atendi esse grupo de mulheres que são muitas advogadas, ex-candidatas, pessoas que estão, mulheres engajadas num movimento maior aí de apoio às próprias mulheres, enfim, mas com quem eu também tenho aprendido bastante. Já cuidei de várias delas, do ponto de vista como terapeuta, enfim, orientadora. E agora eu estou ampliando isso, e para mim será um prazer poder ouvir vocês,